Olá, eu sou Delange Ribeiro, sou apresentadora do Delange Cast. Bem-vindo a mais um podcast. Hoje nós temos um convidado muito especial que está aqui conosco hoje, que é o Fernando Augusto Martins Canhadas. Ele é mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor e convidado nas áreas de Direito Constitucional, Administrativo e Tributária, em diversas instituições, sócio do escritório Lima Gonçalves Advogados. Hoje nós vamos falar com o Fernando um tema super importante que está em discussão atualmente, que é o impacto da reforma tributária no patrimônio e na família. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Delange. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço aceitar o convite, né, de estar participando aqui desse podcast, desse sonho, né? E muito obrigada mesmo. Imagina, o prazer é todo meu. Fernando, antes da gente começar um pouco sobre a reforma, né? Eu queria te fazer algumas perguntas que eu nem te falei que não está no roteiro. Sem problemas. Então vamos lá. Você é advogado, né? Sim. Eu queria, como a gente fala aqui, Fernando, de superação, de fé, né? De prosperidade, pessoas que mudaram, né, a vida deles, né? Que chegaram a um patamar. Sobre a sua carreira, né? Como começou sua trajetória no direito? Foi algo que você sempre sonhou ou aconteceu de forma inesperada? Delange, eu sempre fui muito de achar, né, pelo menos que a vida vai me levando por caminhos que eu não planejei, apesar de eu ser muito metódico e planejar cada passo, mas as grandes decisões da minha vida sempre foram frutos do acaso, entre aspas, né? Então, quando eu escolhi o direito, eu escolhi basicamente por excluir outras carreiras que para mim não faziam sentido. Então eu me lembro quando eu cheguei para os meus pais e disse que eu ia fazer direito, foi uma surpresa, porque era algo que eu não comentava em casa. Nós não temos advogados na família, próxima pelo menos, e eu decidi. Falei, não, tem a ver comigo, eu sempre me dei bem com humanas, sempre gostei muito de ler, então vou fazer direito, sem nenhuma pretensão, assim, nenhuma expectativa do que seria. Depois, na faculdade, eu estava terminando o segundo ano da faculdade e já achando, né, já era o momento de eu estagiar na minha área, eu já trabalhava com outras coisas, e aí um amigo meu da classe falou, surgiu um estágio no meu escritório, onde eu estou estagiando, na área tributária. Eu nem tinha tributário na faculdade, nem sabia o que tratava. Falei, tá bom, vamos lá, foi contratado. E nesse escritório que eu entrei em 97, eu tô até hoje. Me formei em 2000, aí me tornei sócio do escritório em 2009, e estou lá com sócios da minha vida, com grandes amigos. Então, assim, não teve grandes planejamentos, sempre foi fruto de oportunidades e também de escolhas que eu fiz sempre com muita fé de que eu estava sendo direcionado por alguma força maior que estava ali atrás de mim falando, vai por aqui que vai dar certo. Eu lembro que logo que eu me formei, eu estava em dúvida se eu deveria continuar lá ou não, estava em dúvida se eu continuaria na advocacia ou se eu prestaria um concurso. E eu sempre tive meus gurus, né? Eu tive uma conversa muito importante com a dona de Lourdes, que você conheceu bem. Sim. E quando eu recebi uma proposta de mudar de escritório, e ela falou para mim assim, Fernando, olha, isso está no escritório que você vai ficar o resto da sua vida. Ela falou bem assim. E eu tinha 20 e poucos anos, eu achei aquilo tão forte. Olha lá, os sócios te adoram, aquele é o seu lugar. Falou, não, esse outro convite até que é bonzinho, mas não, você vai ficar lá. Aí, num outro momento, eu comentei com ela de uma... aliás, nem comentei, foi nessa conversa mesmo. E tem outra coisa, viu, Fernando? Tem uma moça lá que trabalha com você lá que vai ser a sua mulher também. Nossa! De Lourdes, né? Já viu todo o futuro. E lá eu conheci a Patrícia também, que foi minha estagiária, e depois que ela saiu a gente começou a namorar e estamos casados até hoje. Então, assim, a vida foi me levando pelo ramo do direito. Depois, né, eu nunca parei de estudar. Eu terminei a faculdade,
eu emendei 2 pós-graduações lato sensu, depois fui pro direito administrativo, que não era a área que eu tinha mais conhecimento prático, eu sempre trabalhei muito com tributário, mas também me surgiu a oportunidade de ir para o administrativo e me encontrei, dou aulas até hoje no direito administrativo, fiz meu mestrado e meu doutorado, são áreas muito correlatas, administrativo e tributário, né? Mas foi a professora Lúcia Vale Figueiredo, que era consultora no escritório, uma grande administrativista, que eu adorava e me dava muito bem com ela, uma pessoa sensacional e muito humilde, e ela me sugeriu que eu fizesse. Falei, não, o tributário você já está muito bem, vai para o administrativo, o escritório não tem ninguém ainda que seja muito especializado nessa área, vai. E foi, e também deu super certo. Então, assim, uma sensação imensa de muita proteção, sabe? De muita proteção e direcionamento para as coisas. Deus tem sempre um propósito na vida da gente, né? É isso. Ele quer. Confiando é isso. Você enfrentou algum desafio marcante no início da sua carreira? Como superou e o que aprendeu com isso? Profissionalmente, tive diversos desafios, né? E acho que na advocacia, o maior deles, para mim, um dos meus maiores conflitos, e conversei muito com os meus pais sobre isso, era o de lidar com os meus limites éticos, né? Os meus valores. O escritório que eu trabalho, em que eu sou sócio hoje há muito tempo, ele é um escritório muito sério e de valores bem diferenciados nesse sentido mesmo, né? De não, enfim, de não se permitir coisas que a gente sabe que acontecem em outros lugares. Mas ainda assim, você lidar com direito tributário no Brasil você está sempre no limite ali, né, do que é correto ser feito, do que pode ser feito, de quais são as consequências se a empresa, se o cliente fizer de uma ou outra forma, e o direito em geral é assim, né? Então, muitas vezes eu tive que dizer aos clientes que, olha, eu posso ir até aqui como advogado, como conselheiro, né? Eu posso te orientar até aqui. Se você estiver buscando uma outra solução, não sou eu a pessoa que pode te dar. E mesmo que aquilo representasse perder o caso ou perder o cliente, eu sempre fui para casa dormir de cabeça tranquila. O cliente, mas essa não é a solução que eu preciso. Tá bom, então não sou eu o profissional. Eu trabalho de uma forma técnica e de uma forma ética. Então, esse é um limite grande na nossa profissão. Sim. E com o passar dos anos, você vai vendo que os advogados, né, que realmente se sobressaem e desenvolvem uma carreira sólida e séria, são esses que não permitem determinados desvios ou não têm um conceito muito elástico de ética como a gente vê hoje em dia, né? Verdade. Na sua opinião, o que diferencia um advogado de sucesso no mercado competitivo de hoje? Eu vou dar uma resposta que eu acho que não é um consenso. A gente vê no mundo jurídico uma cultura enorme de especialização. Então, nós temos muito especialistas. Na minha área tributário, nós temos o especialista naquele tributo e naquele tipo de procedimento, né, tributário. Então, você vai para um excesso de especialização que, a meu ver, faz com que você perca uma visão do todo. E muitas vezes isso prejudica o cliente. Então, eu sempre optei por ser dentro da minha área, mas ser mais generalista do que especialista. Sabe aquela história de conhecer um pouquinho de tudo e tudo de um pouquinho? Sim. Essa, para mim, é a receita. Pelo menos funcionou para mim, né? Então, dificilmente no âmbito empresarial tem coisas que eu
eu não conheço um pouco que eu nunca vi. Eu sou curioso, eu estou sempre querendo fazer, sempre metido a fazer alguma coisa. Mas que eu me especializei mesmo foi em algumas coisas específicas. Então, acho que é isso, né? Você conhecer um pouco de tudo e tudo de um pouquinho. Verdade. Isso funciona para mim. É. Se você pudesse dar o conselho a alguém que está começando no direito, qual seria? Eu tenho na minha vida bastante contato com esse pessoal, né? Estagiários que entram no escritório, que estão lá no segundo ano da faculdade, no primeiro ano. E o que eu sempre digo a eles é que, embora eles sejam muito ansiosos, e essa geração, quanto mais nova para mim, a impressão que dá é que eles são mais ansiosos, mais imediatistas e querem mais Geração. resultados, eles vivam este momento dos estudos, né, de uma forma a escolher com calma a profissão que eles querem trilhar. Então, geralmente, as pessoas que têm mais calma, né, e menos ansiedade nas suas escolhas são aquelas que estabelecem uma carreira mais sólida. Então, assim, vá numa determinada área, vai trabalhar num escritório de contencioso civil, por exemplo. Não gostou? Tem oportunidade de conhecer outras áreas. Sim. Pense em fazer concurso. Meu sonho é concurso. Então tá bom. Então já planeje os seus estudos desde a faculdade, pensando em concurso. Isso vai mudar toda a sua vida. Terminou a faculdade, a sua situação financeira pode não ser das melhores, mas esse é o momento de você aprender. Você vai se desenvolver como advogado nos primeiros 2, 3, 4 anos. É ali que você realmente vai dar um estirão de conhecimento enorme, prático. Por mais que você tenha feito estágio, por mais que você tenha na faculdade né, sido um bom aluno, não adianta. É a hora que você pega a carteirinha da OAB, que você vai para o mercado e você chega para o cliente e fala, eu sou o advogado desse caso, é ali que você vai se desenvolver. Então, acho que é isso, é calma, paciência. Sim. As coisas vêm na hora certa para quem trilha esse caminho de forma sólida e bem traçada. Verdade. Agora eu quero descontrair aqui. Mito ou verdade? Todo advogado é rico? Não. Pelo contrário, né? Nós temos uma oferta de mão de obra na advocacia inacreditável no Brasil. Eu já vi um número, Delange, que eu não vou ter ele aqui de cabeça, mas assim, o que o Brasil tem de faculdades, o resto do mundo não tem. Sim. Faculdades de direito. É uma loucura a quantidade de advogados que nós produzimos anualmente. Então, assim, entrar nesse mercado de trabalho é difícil. Se dar bem profissionalmente, né? Se realmente ganhar bastante dinheiro é fruto de muito, muito esforço. É claro que é uma faculdade que te dá 1000 possibilidades, né? Você vai ser muito bem remunerado em determinados concursos, que são dificílimos, mas é possível. Você vai ser melhor remunerado ainda sendo um advogado de sucesso. Mas todo advogado. Eu diria que nem 1% dos advogados atingem uma plenitude financeira, assim. É um mercado muito, muito competitivo. Uhum. Mito ou verdade? Todo advogado sempre ganha todas as causas que pega? Claro que não. E assim, acho que até isso é uma coisa de filme americano, né? Sim. A gente vê assim, o advogado tal, ele ganha 90% das causas, ele nunca perdeu, ele não. Isso é uma bobagem. A gente não tem que lidar com o imponderável, né? Senão você não pega os clientes difíceis. Se você quiser se fixar nessa de que eu quero ganhar, então não vou pegar um determinado caso porque ele é difícil. Não. O nosso judiciário hoje, ele é absolutamente imponderável. Você pode fazer a melhor defesa possível e que você não sabe qual é o juiz que você vai ter pela frente, qual o perito que você vai ter pela frente, qual o promotor, qual o procurador. Então, bobagem, não tem que ser a preocupação
esse percentual de ganho. A preocupação tem que ser, fiz a melhor defesa que eu podia, Sim, né? e eu acho que com ética, né? Tudo Claro, correto, né? exatamente. Então, vamos entrar para o nosso tema, que a gente vai falar sobre o impacto da reforma tributária, né? Você falou Ótimo. que foi aprovada a lei hoje, né? E tá todo mundo com dúvida. Como é que vai funcionar essa reforma tributária e por que ela está sendo discutida agora no Brasil, né? Tá bom, vamos lá. Acho que a primeira informação importante que as pessoas precisam ter é de que, assim, uma reforma tributária no Brasil era e é absolutamente necessária. Por quê? Nós temos hoje, eu vi esse número recentemente, 170 países que já adotam o regime que nós passaremos a adotar daqui para frente, que é o tal do imposto sobre valor agregado, né, que é o IVA. O que é o IVA? O IVA ele é um tributo cobrado sobre o que se agrega de valor a um determinado produto numa cadeia tributária. Então, um exemplo, né? A fábrica ela estabelece um preço para o produto. Esse preço ele é aumentado pelo distribuidor, claro, ele tem o trabalho dele de comprar o produto da fábrica e distribuir para um varejo, por exemplo, e o varejista tem a função de receber do distribuidor e vender para o consumidor final. Então, cada etapa dessa cadeia agrega valor. No Brasil, em poucos países do mundo, você não tem um tributo só sobre este valor agregado. Você tem inúmeros tributos sobre todas essas etapas da cadeia, com crédito, com débito. Então, assim, de uma forma muito, muito complexa, simplificar esse sistema e deixar o Brasil trabalhando da mesma forma que a grande maioria dos países do mundo trabalha é essencial. O problema é que nós estamos no Brasil, né? Então, da forma com que a reforma tem caminhado, você comentou da lei, hoje nós já tivemos a aprovação da emenda constitucional, né, que alterou a Constituição para trazer esses novos tributos, e você depende agora de inúmeras leis complementares que vão regulamentar essas alterações na Constituição. A forma com que isso tem sido feito é muito preocupante. Aquela história que a gente vê nos jornais. Então, assim, tem mais exceções do que regra. Agora, hoje saiu a notícia de que, não vou ficar entrando em tecnicismos aqui, mas que a substituição tributária, que é uma jabuticaba, né, que os estrangeiros não entendem de jeito nenhum, que estava fora da reforma, que não ia haver mais, agora parece que estão querendo pôr de volta, ou seja, assim, infelizmente a minha visão é muito pessimista em relação a essa reforma. Eles estão fazendo, em tese, né, alterações que seriam muito importantes para simplificar o nosso sistema, mas estão complicando, estão deixando mais poderes ainda nas mãos do nosso Congresso, que a gente sabe todos os problemas que tem. Então, eu não vejo com bons olhos o que se aproxima, não. Eu acho que em vez de simplificações, nós teremos mais dificuldades para enfrentar do que já tínhamos. Você acha que a dificuldade tem a ver com a cultura do país, tudo isso? Eu acho que tem, né? Eu acho que tem com a nossa cultura política, sobretudo. O país que até hoje cria dificuldades para vender facilidades, né? O IVA que você está falando é aquele, quando a gente vai na Europa, compra uma coisa, está escrito assim, o desconto, IVA, não é isso? Exatamente. Então, só explicando melhor. Nós temos hoje diversos tributos que incidem sobre uma mesma coisa. Então, quando a gente compra um produto, se você pegar a nota aqui no Brasil, tem lá ICMS, IPI, PIS, COFINS. Se você compra um serviço, é o ISS que vem. E o IVA, ele pretende reunir esses tributos. Então, em vez de pagarmos todos esses tributos, a nota vai vir com 2 apenas, que é o IBC, que é o Imposto sobre Consumo, que vai incluir o ICMS, e nós vamos ter o CBS, que são as contribuições, que vai reunir o PIS, o COFINS e o IPI.
Então, a ideia é que se torne um IVA, mas aí já não é um só, vão ser dois, né? Na Europa, você lembra muito bem, a gente tem lá um só. Mas esses dois, que eram para ser dois, agora já se fala em 5 de novo, porque o IPI vai ser mantido em algumas hipóteses, já tem o tal do imposto do pecado, não sei se né, todos já ouviram falar, mas o imposto do pecado é aquele sobre os produtos seletivos, então produtos que são considerados não essenciais, como perfumes, bebidas, cigarro, agora armas também vai entrar, também vão ter um outro tributo próprio, ou seja, é o que eu disse, né? Era algo que era para simplificar e que o conceito inicial era muito bom, mas o nosso sistema político, mais uma vez, não está permitindo essa simplificação. E como a reforma pode impactar no bolso das famílias? Então, de diversas formas. A alíquota do IVA, desse imposto único que nós devemos ter, pela reforma, se estima que ela vai ser de 28%. O maior IVA do mundo hoje é o da Hungria, que é 27%. Então, o Brasil vai passar a ter o maior imposto sobre o valor agregado do mundo. Alguns países muito à nossa frente, né? Como o Canadá, por exemplo, tem 5%. É claro que isso não é a regra, a média na Europa, pelo que eu pesquisei, é em torno de 19%, bem abaixo do que se pretende. Então, assim, vai haver um aumento com a reforma. O que os autores da reforma, que o governo diz é que não, que esse é um imposto que, se reuníssemos todos aqueles outros tributos e fôssemos considerar a carga tributária, vai ser mantida, deveria ser mantido. Mas não é o que temos visto nessas regulamentações que têm saído. Então, assim, não deveria haver aumento, não deveria haver um impacto no geral. Pelo contrário, alguns setores deveriam ser, inclusive, beneficiados. Por exemplo, vou te dar um exemplo: cesta básica, né? O que se pretende agora é que se aumente o rol de produtos que incluem a cesta básica, e então esse seria um bem que deveria ser menos tributado. Por outro lado, da forma que a reforma está sendo encaminhada, o setor de serviços vai ser muito afetado. Então, se fala de um potencial aumento de 80% nos tributos sobre serviços. Então, assim, Delange, não tem almoço grátis, né? Se vão tirar da cesta básica, vão aumentar no serviço médico, no serviço de odonto, de psicólogos, de advogados, por aí vai. E eu já observei que já aumentou algumas coisas. Sim, já temos sentido um reflexo, né? A reforma tributária ela ainda não está implementada, mas as pessoas, obviamente, ficam receosas dos aumentos e do que se lê e do que se pode acontecer, e acabam aumentando o preço, e as fiscalizações em geral estão no papel dela, então de prefeitura, de estado, também acabam ampliando a sua sanha tributária aí. Então, é possível que o consumidor veja um aumento, né, no custo tributário dos produtos, o que seria muito indesejado, né? Mas para se aumentar a arrecadação. Um outro fator é que se fala muito, e isso realmente é verdade, que a simplificação deveria representar uma economia, né? Porque se as grandes empresas hoje mantêm muitos contadores, muitos advogados, né, para resolver os seus problemas tributários, com a simplificação, isso deveria representar uma diminuição nessa demanda e, portanto, uma diminuição no custo do produto ou do serviço, né? Isso era uma expectativa que fosse assim. Mas, de novo, com essa simplificação indo para o buraco, talvez a gente não veja nem essa economia nos insumos, né, nesses serviços que compõem o custo do produto. Como a reforma, então, pode afetar
quem tem um pequeno negócio, quem é autônomo, né? Outro dia o pipoqueiro lá da escola falou comigo, né? E ele é uma pessoa bem simples. Ah, eu tô com medo dessa reforma aí atrapalhar meu negócio, a minha venda de pipoca, né? Essas pessoas mais simples. Sim. Nós temos na reforma a expectativa de que não exista uma alteração para o microempresário e para as empresas que estão no Simples, né? Então, MEI, microempresas, pequenas empresas não deverão ser afetadas, mas especialmente em relação à venda direta ao consumidor. Então, o pipoqueiro, o mercadinho, essas empresas que já estão no Simples hoje, os pequenos restaurantes, pequeno comércio em geral, elas realmente não devem sofrer impacto. A ideia é que a carga tributária dessas empresas permaneça a mesma, porque eles já trabalhavam com uma alíquota mais simplificada, né? O que nós estamos vendo que pode atrapalhar bastante a vida do pequeno empresário é no setor chamado de B2B, que é Sim, aquele empresário que fornece para outras empresas, né? Então, uma casa de material de construção, por exemplo. Por que que deve haver uma piora na situação tributária deles? Porque hoje a empresa que compra de uma empresa no Simples, ela tem crédito nessa compra. Então, a compra dela é utilizada parcialmente como crédito para a empresa que vai comprar o material de construção e vai construir algo, vai produzir algo. E com a reforma, esse crédito deve deixar de existir. Então, essa é uma expectativa que hoje, infelizmente, nós temos, mas que se espera seja corrigida, que o governo faça alguma alteração, governo, Congresso especialmente, na legislação que vai regulamentar para neutralizar o impacto negativo que deve vir para esse setor de B2B. O pequeno negócio, o pequeno empresário que trabalha direto junto ao consumidor final, se espera que não seja afetado. Uhum. O que muda para quem tem patrimônio, né? Como imóveis, carros ou investimentos? Então, nós estamos numa etapa, a reforma está sendo conduzida em duas grandes etapas. Nós vivemos até agora uma reforma voltada para consumo. Então, tudo isso que eu estou falando aqui se refere aos impostos sobre consumo. ICMS, ISS, PIS, COFINS. Nós ainda não começamos, apesar, né, de politicamente isso já vem sendo discutido, nós ainda nem começamos a ver qual vai ser a reforma de fato para os impostos diretos, que são os impostos sobre o patrimônio, né? Então, imposto de renda, a gente começou a ver, agora o governo... A reforma agora do imposto de renda também. Recentemente, né, ele trouxe a notícia de que pretende isentar a renda até R$5.000, mas por outro lado, tributar os que ganham acima de 600 mil por ano, né, numa renda geral. Então, isso não deveria ter sido tratado como reforma, porque é uma medida que foi, enfim, muito pouco discutida e que vai ser discutida ainda. Então, a gente está começando a ver, né, a parte patrimonial da família que eu mais vejo já possibilidade de afetação direta em dois cenários. Primeiro, a questão da distribuição dos lucros, né? O que nunca houve no Brasil, e também praticamente só aqui no Brasil que não tem, é tributação sobre a distribuição dos lucros. O que é a distribuição dos lucros, né? Uma empresa, aqui hoje ela presta o seu serviço, vende o seu produto e ela é tributada toda dentro da empresa, da receita. No momento em que esse dinheiro é repassado aos sócios, o Brasil isenta essa remessa. Desde 91, e no Brasil a distribuição de dividendos é isenta. Mas isso não é mais assim no mundo inteiro. Em grande parte do mundo, o que se faz no mundo inteiro se diminui um pouco o tributo da empresa e se aumenta o tributo na hora de distribuir para os sócios. Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Não vai ser já para o ano que vem,
mas para 2026 provavelmente nós passaremos a ter a tributação de dividendos. Nessa reforma, né, reforminha aí que foi anunciada pelo governo recente, já se fala disso. Por quê? Porque esses acima de 600 mil que nós mencionamos aqui, engloba inclusive dividendos, engloba todo tipo de rendimento, inclusive os isentos. Então, já estamos diante, né, de uma distribuição tributada. Então, o empresário que recebe hoje, né, De 60 mil por mês? 50 mil por mês, né? Por aí. Acima disso, ele já vai começar a ter uma nova tributação mínima. E uma outra, eu falei que isso aqui eram duas alterações que eu percebia, né? E uma outra que já está em andamento, apesar de não ter feito parte desse pacote de reforma sobre o consumo, mas já está sendo implementada por grande parte dos estados, é o aumento na tributação sobre herança. Então, tá até essa pergunta aqui, né? Então, já que você falou, então já vamos entrar nessa pergunta, né? Vamos lá. Como pode influenciar na hora de passar os bens para os filhos, como herança e doações? Exatamente. Então, o que está acontecendo? O Brasil, ele tributava muito pouco a herança, de fato, né? Nós tínhamos uma alíquota em regra, essa é um imposto de competência dos estados, então cada estado tem a sua alíquota, mas tinha um limite máximo. Em regra, os estados tributavam entre 3% e 5% a herança. Existem países em que essa tributação é de 40%. Estados Unidos, por exemplo. Na Europa, tem países que tributam 50%. Então, realmente, nós, né, tributamos bem pouco a herança. E agora, recentemente, os estados começaram a aumentar até a 8%, e existe a possibilidade, como parte da reforma, de que, porque isso tem uma previsão constitucional, de que esse limite se passe a ser de 16%, que se dobra esse limite. Então, o que muita gente tem feito hoje em dia, frente à possibilidade de aumento da alíquota sobre a herança, é antecipar, né? Eu ouvi o seu podcast na terça-feira, Sim, falando justamente sobre isso, né? De planejamento sucessório, porque é algo que realmente está, e não é só para o grande grupo empresarial, não. As famílias que têm, né, alguns imóveis, que têm uma empresa familiar, já estão se preocupando com isso. Por quê? Entre se tributar hoje a 4% e se tributar amanhã que eu digo ano que vem, daqui 2 anos, a 8% ou até a 16%, obviamente que representa uma grande economia a tributação a 4%, né? Então, muitas famílias têm se movimentado nesse sentido. Ao invés de esperar o falecimento do patriarca, da matriarca, você antecipa a herança para os filhos, pagando-se o imposto sobre doação ainda em vida, que é o mesmo tributo, entre aspas. O imposto sobre herança e o imposto de doação funcionam da mesma forma, são ambos do Estado, seguem em regra as mesmas alíquotas. Então, está havendo esse grande movimento no Brasil. Nosso escritório tem feito muito planejamento sucessório nesse sentido. que legal. E para as famílias de classe média, quais os impactos mais preocupantes e vantajosos? Da reforma tributária? Olha, mas vamos começar pelos Será que tem? pelos preocupantes, que eu acho que tem muito mais, né? Eu acho que o grande desafio do governo vai ser justamente manter a carga tributária prometida, né? Fazer com que esse IVA de 28% realmente fique restrito a ele. Porque hoje, se nós formos comprar um produto, embora não tenha lá o 28%, a carga tributária que nós temos, na média, é muito próxima disso, né? O que se espera é que o consumidor não comece a ver um preço maior impactado pelo aumento do tributo, porque todos os tributos acabam, em última instância, sendo repassados para o consumidor final, né? É sempre, apesar das empresas negociarem isso com
o setor político, então está sempre em debate, benefícios fiscais, etc, etc. No final das contas, se houver aumento do tributo, vai ser o consumidor que vai pagar, porque isso tudo vai ser repassado no preço. O empresário, ele pode até perder um pouco do seu lucro, mas ele não vai trabalhar de graça ou para não lucrar. Ele vai continuar mantendo um lucro na sua venda. Então, o que aumentar de tributo, automaticamente vai ser repassado para o preço final. Então, estou um pouco, como disse, um pouco pessimista. Acho difícil ver no Brasil uma reforma tributária que venha sem aumento da carga tributária. Mas vamos aguardar. Está cedo para dizer ainda. Nós teremos, isso é importante dizer, Delange, nós teremos um processo de transição bastante longo, tá? 2026, né, que começa. Então, exatamente. Alguns tributos, PIS e COFINS especialmente, deixam de ser cobrados a partir de 26. Mas o ICMS, o ISS, como nós vemos, o IPI, eles vão ser cobrados até 2033. Então, nós estamos falando de uma transição aí longa de 10 anos. Né? Então, dificilmente veremos reduções ou teremos a certeza de que houve uma manutenção do preço no futuro próximo. Isso vai impactar a nossa vida a longo prazo. Então, é torcer para que os nossos políticos façam essa regulamentação e essa transição de uma forma minimamente justa, né? Mantendo o poder aquisitivo das pessoas e não repassando o custo do aumento da carga para o consumidor. Vai diminuir minha conta de luz? Porque a gente olha a conta de luz, você vê quanto imposto tem ali? Tem. Na conta de luz? Tem. E tem uma coisa muito maluca que só existe no Brasil. Mais uma, né? Que é o tal do tributo por dentro. Se você sabe que a conta de luz, ela tem o ICMS, que em regra é de 25%. Aí você fala, bom, se eu consumir R$100, tem 25% de ICMS, isso quer dizer que eu devo pagar 100 de conta mais 25, 125, né? Não. No Brasil, essa conta é feita dessa forma que eles chamam de uma incidência por dentro. O que significa isso? Que do total da conta, 25% deve ser o ICMS. Então, se você aplica, né, os 25 sobre 100, você não tem 25. Só no Brasil, 25 de 100 dá 33%. Nossa. Isso deve acabar. A proposta da reforma é que não exista mais essa tributação por dentro. Então, que 25 volte a ser 25. Então, a gente espera que haja uma diminuição nos tributos sobre o consumo dessa forma. Mas, como eu disse, não vai ser para já. Esse desconto aí, se a gente for ver, vai ser daqui a 10 anos, quando o ICMS estiver acabando. Porque a gente paga tanto imposto, né? Então, eu estava fazendo as contas. Só para usar o solo, a gente paga 7 impostos, né? Sim. Paga esgoto, paga IPTU, paga IPVA, nem me lembro mais quantos impostos paga. Paga o imposto de renda quando você vende. Quem tem imóvel em cidade de praia, nós temos ainda uma herança da época da coroa, de Dom Pedro, que é o foro que você paga sobre a propriedade da União. Então, realmente, temos... Nesse sentido, se esperava, e ainda se tem alguma esperança, de que houvesse pelo menos uma simplificação, que eu deixe de pagar os 6, 7 impostos. Por que é importante a simplificação? Primeiro, como uma previsibilidade, né? Se eu como contribuinte, como cidadão ou como empresário, sei que eu vou ter que pagar só um tributo sobre o que eu faço, fica muito mais fácil de eu me preparar, de eu fazer meus cálculos, de eu não ser pego, né, numa artimanha contábil ou uma mudança de interpretação. Porque o grande desafio
do contribuinte hoje, do cidadão e do empresário no Brasil em relação aos tributos, é saber o que, de fato, o governo pretende me cobrar. Existe uma piadinha no âmbito tributário que é assim, é um meme, né? Que agora as piadas são todas em formatos de meme. Então, assim, a pessoa preenche o imposto de renda dela, né? E fala para o leão, que é a receita, você pode dar uma olhadinha para ver se está certo? Não, não. Quem tem que saber se está pagando certo é você que me diz. Aí a pessoa vai lá, entrega, aí o leão fala, ah, você fez errado, né? Vou te autuar. Parece brincadeira, mas é exatamente assim que funciona, né? A Receita fica esperando você errar, não te diz o que ela sabe, e hoje ela sabe tudo, porque está tudo informatizado, né? Não te diz o que ela sabe, para que quando você erre, ela vai lá e te cobra. Por que que ela faz isso? Porque aí tem a possibilidade de aplicar multa, de aplicar juros. Então, sim, ilógico e desumano que o contribuinte seja tratado dessa forma, né? Em muitos países, Alemanha, eu vou dar o exemplo, porque esse eu já vi como funciona, a Receita chega no final do ano simplesmente com uma cartinha para você, dizendo, neste ano você recebeu tanto, você deve tanto de imposto, está aqui a guia para você pagar. Tem que pagar lá. E acabou, entendeu? Não tem essa de você ficar fazendo os cálculos e vendo, né, quais as despesas são dedutíveis, quais não tem. Negando. Exato, e isso, obviamente, por quê? E aí eu não vou ser, né, partidário, não. Os dois lados estão errados. O cidadão que falsifica um recibo e que omite uma receita, e o Estado que fica criando artimanhas para fazer a pegadinha. É a história do radar de trânsito que está escondido atrás do poste para pegar alguém correndo. A Receita Federal faz igual. Então, não seria muito mais simples, né, que o Estado, já detendo todas as informações de quanto você ganha, né, onde você trabalha, de onde vem sua receita, te dissesse simplesmente, esse ano você ganhou tanto, está aqui o seu imposto. Não, isso dá margem para que as pessoas cometam erros, às vezes não é nem por má fé, né? Às vezes é por falta de conhecimento mesmo, porque preencher uma declaração de imposto de renda hoje no Brasil não é para amadores. Não é para amadores. Todo mundo tem dúvidas, e dúvidas que deveriam... E olha, eu trabalho com isso há 27 anos. E há 27 anos eu ainda me pego com uma pergunta nova, um caso novo de alguém que me traz uma questão que eu ainda não tinha pensado. Situações. E isso é uma grande, uma grande possibilidade de erros, isso gera uma grande possibilidade de autuações fiscais. Então, eu vejo uma lógica muito invertida da relação entre o fisco brasileiro e o cidadão, porque ambos se tratam como adversários, né? Um quer pegar o outro. Um quer pegar o outro, exatamente isso. E a Receita Federal, ela está cada vez mais preparada, né? Antigamente, a Receita lidava com poucas pessoas, pouca especialização. Então, nós, advogados tributaristas, nadávamos de braçada nos planejamentos, nas teses que a gente desenvolvia. Hoje não, hoje a Receita tem núcleos de especialização muito competentes. Então, no que nós estamos pensando num planejamento aqui, a Receita já está pensando numa forma de contra-argumentar e não aceitar aquilo que está sendo feito. Então, há esse jogo de forças, né? E não uma visão colaborativa, que seria o ideal, né? O contribuinte, sabedor de quanto ele tem que pagar, calcula, paga de bom grado, e o Estado simplesmente chancela aquilo que foi pago. Não, aqui no Brasil a visão é, eu não vou pagar imposto porque eu não vejo retorno, né?
eu não vejo serviços públicos de qualidade, então eu não vou pagar. E o Estado dizendo que vai te cobrar de qualquer jeito, seja qual for a artimanha que você use. Então, se vem realmente como adversários, isso é muito ruim. Você falou, a Receita Federal, ela está totalmente preparada, ela sabe tudo com o que você gasta, quanto você ganha. Eu tive que atender uma instituição que teve uma diligência, porque assim, a pessoa, sei lá, declarou que ganhava R$ 2.000 lá como autônomo. E aí veio uma diligência da Receita com todos os extratos da nota fiscal paulista. Sabe quando você compra dar o seu CPF lá? Sim. Ah, mas você falou que ganha 2.000 e todo esse seu gasto aqui. Exatamente. Então, pegou imediatamente. Pegou, exato. E também eu acho que a gente tem um problema no nosso país, a gente tem muita gente que vive na informalidade. Sim. Criou-se o MEI, muita gente não entrou no MEI, né? Muita gente trabalha na rua, ganha-se muito bem, recebe tudo em dinheiro. A gente tem 30 milhões de brasileiros que não têm conta bancárias. Uhum. Então, tem muito essa questão da informalidade. Sim. De não pagar impostos ainda. Sim, pois é, exatamente. Então, isso seria uma forma, né? O MEI é uma tentativa, mas como você falou, ainda não é suficiente, mas é uma tentativa de fazer justamente que as pessoas formalizem as suas relações para que, pelo menos, elas paguem alguma coisa, né? Mas, de fato, virou algo cultural no Brasil. A informalidade, ela é cultural, né? Eu não vejo recurso, o cachorro correndo atrás do rabo, né? Eu não vejo retorno, então por que que eu vou dar o pouco que eu ganho para o Estado e o Estado dizendo, né? Se você não me der, eu vou te autuar, eu vou te multar. Então, é realmente cultural a história da sonegação e, consequentemente, da informalidade. Teve alguns avanços, né? Nós tivemos alguns avanços importantes. A informatização fez com que muita gente passasse a ser obrigado a emitir nota, né? Mas há a possibilidade ainda de melhorar isso. Não que eu queira, na qualidade de advogado tributarista, trabalhar em prol do fisco, mas haveria formas, né? De, por exemplo, você deu o exemplo da maquininha. Haveria formas, né, de se obrigar as instituições financeiras a só cederem maquininhas a quem tivesse regulamentado, a quem tivesse formalizado. E a mesma maquininha que gera o pagamento, ela pode gerar também o cupom fiscal, ela pode gerar a nota. E por que que não se adota isso? Porque existe um interesse do mercado financeiro em relação a essa informalidade, em relação a esse fluxo de dinheiro. Então, os bancos que são, né, que compõem um setor muito lucrativo no Brasil, eles também têm interesse na informalidade, pela circulação do dinheiro. Eles não deveriam, a meu ver, viabilizar maquininhas que possibilitassem um pagamento sem nota fiscal. Hoje os bancos estão brigando para te ter. Com todos esses bancos digitais, os bancos, você entra lá no banco, olha uma coisinha, 5 minutos no SMS. Ah, você consultou sua conta? Vamos fazer isso, vamos fazer um empréstimo? Então, tá uma briga muito grande hoje os bancos. Sim. Fernando, muitas pessoas têm dúvida, né, já que a gente está falando de banco, sobre como os impostos vão ficar na prática. Qual seria o melhor desafio para entender essas novas regras? Então, eu acho que em linhas gerais, o que a gente já sabe que vai ser alterado é isso, né? Nós não teremos mais, a partir de 2026, o PIS e a COFINS. Nós vamos ter a contribuição chamada de CBS, e nós não teremos mais, a partir de 33, o ICMS e o ISS. Nós vamos ter o IVA, que é um imposto único. Isso deve fazer com que, pelo menos o que a gente chama de obrigações acessórias, quer dizer, o pequeno empresário lá que está preenchendo a sua guia, que preenche, né, uma guia para pagar o PIS, uma guia para pagar o COFINS, uma guia para pagar o ICMS, e essa vida dele vai ficar um pouco mais fácil. Então, a nossa expectativa é que as pessoas comecem a ver isso na prática daqui a 2 anos.
Como elas vão fazer para entender? Eu acho que se valendo de bons contadores que vão continuar sendo importantes, né? E eventualmente tendo problemas de bons profissionais do direito também. Então, apesar da pretensa simplificação, eu acho que tanto contadores quanto advogados vão ter muito trabalho pela frente nesses próximos anos, graças a Deus. Mas vai ser uma mudança importante e gradativa que vamos nos adaptar. Para um ponto de vista de equiparação ao que o resto do mundo faz hoje, de uma forma correta, né? Nós vamos estar mais próximos. Delange, é a coisa mais difícil que eu já peguei na minha carreira foi tentar explicar uma substituição tributária de CMS ou de IPI para um empresário estrangeiro. Dizer e falar de substituição tributária de CMS para um alemão, para um holandês, é uma loucura. Eles não entendem, eles não acreditam que um país do tamanho do Brasil lide com esse tipo de loucura, de complicação. Então, eu acho que nesse sentido estaremos mais próximos do que o mundo pratica hoje. Você acha que essa reforma vai ajudar a reduzir as desigualdades sociais no Brasil? Os desfavorecidos? Olha, eu acho que uma coisa que a gente realmente tem debatido cada vez mais e que é irrefutável é que se paga o rico no Brasil paga muito pouco imposto e o pobre no Brasil arca, né, de forma proporcionalmente muito maior. Então, as pessoas às vezes têm uma visão errada de dizer assim, mas eu consumo mais, então eu pago mais imposto. Eu que sou rico, consumo mais, pago mais imposto do que você que é pobre, que consome menos. Mas isso não é uma atenção a uma obediência a um princípio básico do direito tributário, que é o da capacidade contributiva. Nós deveríamos ter, não é o rico pagando a mesma alíquota sobre uma base maior. Nós deveríamos ter alíquotas maiores para quem tem mais capacidade, né? Você ganha 100 mil por mês, você tem que pagar uma alíquota muito maior do que aquele que ganha 50, e o que ganha 50 tem que pagar muito mais do que o que ganha 30, do que ganha 10, do que ganha 1. Então, acho que assim, a ideia de isentar, por exemplo, quem ganha até 5 mil reais, se ela for de fato implementada, é um avanço nesse sentido, né? De que as pessoas que ganham menos, paguem menos. Então, se a reforma tributária, como eu disse, essa parte do patrimônio ainda não começou, mas caminhar nesse sentido, né, de que ricos paguem mais proporcionalmente do que os pobres, acho que a gente vai ter esse avanço. Eu espero que nós tenhamos, porque aí sim a gente vai poder falar de um pouquinho mais de justiça social. O Brasil hoje ele é o país entre os de maior índice de concentração de renda no mundo. Sim. O que significa que aqueles 1, 2% ganham o equivalente aos outros 98%. É uma loucura. Uma desigualdade social. Imensa. No Brasil. Quem tem investimentos, né, ações, deve se preocupar com essa mudança? Olha, nessa área, os grandes investidores, eles já se preocuparam bastante, porque nós tivemos uma mudança no início do ano bastante relevante nessa área. Então, nós, em linhas gerais, não tivemos um aumento na carga tributária, mas tivemos também uma equiparação à forma em que os investimentos são tratados no Brasil em relação ao resto do mundo. Então, hoje a gente está seguindo um modelo parecido com o do resto do mundo. Então, não devemos ter mais para frente outros aumentos que não os que já foram implementados. É claro que o que impacta muito
quem tem investimentos, quem tem ações, é como a economia caminha, né? Se a reforma tributária tiver o mínimo de êxito para desonerar um pouco a nossa economia, e fazer com que as empresas sejam mais lucrativas, vai haver um impacto benéfico para esses investidores. Como eu, infelizmente, estou achando que não vai ser esse o caso, que nós devemos ter um aumento da carga tributária, é possível que essa área de investimentos também sofra um pouco, porque elas devem ter, a empresa lucrando menos, vai passar menos retorno para os seus investidores, e isso também deve impactar a nossa economia, pelo menos num curto, médio prazo. A expectativa é que com o término da transição, daqui 10 anos, as coisas se equalizem, quem sabe. A gente tem toda essa questão da reforma tributária e teve agora a assinatura lá do acordo do Mercosul. Sim. Que também vai... Algumas empresas vão ser beneficiadas e outras não. Outras vão ter muitas dificuldades de poder atuar, porque não tem toda a estrutura ainda para isso, para poder atender essas normas internacionais que o mercado exige. Né? Verdade. Então, verdade. a gente tem muitas mudanças aí agora no Brasil, do imposto de renda, da reforma, e essa questão do Mercosul. Sim. Assim, conceitualmente, o acordo com o Mercosul é muito positivo para o Brasil, né? Hoje o Brasil, em muitas áreas, ele tem uma produção, ele tem uma produção excedente que ele pode exportar, né? E antes ele tinha restrições tributárias, alfandegárias, e com o acordo isso deve ser facilitado. Por outro lado, nós também, dentro desse acordo, poderemos importar com os mesmos benefícios e com as mesmas facilidades. Então, nós só não podemos deixar que esse acordo traga um desequilíbrio nessa balança, Sim. né? E é difícil essa fórmula de você incentivar o produto nacional, né, a ponto dele poder ser vendido para mais países e, ao mesmo tempo, impedir que se importe, né, de países como em grandes produtores mundiais aí, não impedir, mas restringir um pouco a importação de grandes produtores como a China, por exemplo. Então, essa é uma equalização que o governo tem que encontrar, mas assim, inicialmente, o acordo com o Mercosul é muito positivo para a nossa economia. Avanço isso. É um avanço. Quando vai começar a reforma? Quando é que eu tenho que me preocupar? A reforma já começou. Ela já... A se pôr em prática, né? Ela já começou em algumas áreas, então nós já estamos vendo aí, né, algumas mudanças, como essa que foi anunciada do imposto de renda, que ainda que só valha para 2026, as pessoas vão ter que já começar a se preocupar com isso, as empresas vão começar a se preocupar. Na prática, sentir no dia a dia alguma diferença é a partir de 26, tá? O ano que vem ainda vai ser um ano de regulamentações, de estudos, de planejamentos, para que 26 a gente realmente comece a lidar com novos tributos. Aí quando você for olhar lá na notinha da compra do produto, você já vai ver uns tributos diferentes, que antes a gente só via na Europa, né? Como o IVA, lá na Europa, em outros países, enfim. Nós já vamos começar a perceber a mudança. Mas é a partir de 26. Mas mesmo assim, eu acho que talvez os nossos impostos sejam menores do que a Europa, porque a Europa também se paga muito imposto, né? Mas você também tem um resultado, né, disso. Exatamente. Assim, como eu disse, né, o IVA, nós temos outros tipos de tributos na Europa, mas o IVA, ele é um tributo mais barato lá. Em média, hoje na União Europeia se paga 19%. Sim. O nosso IVA vai ser de 28%. Muito. Mas alguns países fornecem serviços subsidiados de forma muito mais eficiente do que os nossos. Não são todos, né? Então, isso é importante a gente ter em mente também, né? Por que no Brasil se tributa tanto? Fora todas as patologias brasileiras de corrupção, de desvios, etc.,
Nós temos um sistema único de saúde no Brasil que não existe em nenhum lugar do mundo. É o melhor do mundo. É o Mas melhor os do mundo. problemas é o melhor. É o melhor do mundo. Então, esse alcance universal que as pessoas têm, apesar das filas, apesar de se esperar muito para marcar um exame, etc., elas têm próximos da sua casa um posto de saúde, e numa emergência elas podem ser atendidas, que elas passam lá e recebem medicamentos básicos. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nós temos uma previdência hoje no Brasil muito, muito comprometida, que compromete muito a nossa arrecadação também, né? Esse é um grande desafio para o futuro. Eu acho que muito mais que vai ter um poder de definição em relação à economia muito maior do que a reforma tributária, que é uma necessária reforma da Previdência, que nós já tivemos no governo Temer e vamos ter que ter de novo em breve. O Brasil hoje, basicamente, ele arrecada imposto para pagar a Previdência. Nossa população está envelhecendo. Então, o que a população mais velha precisa? De Previdência e de saúde, né? É para aí que vai o dinheiro. É para aí que está indo o nosso dinheiro. Ah, mas na Europa também as pessoas são muito velhas, né? A expectativa de vida lá é bem mais alta do que a nossa, inclusive. Tudo bem. Mas são economias muito mais consolidadas do que a nossa. Sim. Então, nós temos um desafio grande aí pela frente, que é estabelecer uma reforma tributária e não gerar um aumento da arrecadação, um aumento da carga tributária, sem que a saúde e a previdência fiquem comprometidas. Fernando, chegando no final aqui, né? É porque é tanta coisa, né, para falar. Teria que falar um assunto de cada, um sobre o IVA, sobre imposto de renda, tanta coisa. Tem alguma coisa que você queria complementar, que você gostaria de falar para as pessoas sobre tudo isso que nós conversamos? Eu acho que sim. Eu acho que, apesar, né, de todas essas incertezas em relação ao cenário, né, ao cenário econômico, e também a essa polarização política que a gente vem vivendo, eu vejo hoje no Brasil, de uma forma muito saudável, a politização das pessoas, né? Eu sou de uma geração ali final dos anos 70, em que a gente se discutia e sabia muito pouco sobre política, muito básico, apesar, né, eu estou falando não em colégios de elite de São Paulo, estou falando em geral. As pessoas estavam nem aí para a política, mal sabiam em quem elas votavam. E hoje em dia, o povo tem discutido mais. O povo Muito mais. o povo ele tem aumentado a sua consciência política. Então, eu acho que, né, como estamos aqui agora discutindo reforma tributária, isso tem ido para um âmbito das redes sociais que proporciona uma discussão grande. Apesar de toda a violência e todos os problemas dessa polarização, eu vejo as pessoas mais interessadas nas mudanças políticas e, na tabela, econômicas que o Brasil vem atravessando. E eu acho isso ótimo. Eu acho que as pessoas devem realmente se preocupar com a política, porque ela é essencial, faz parte da nossa vida, né? E se inteirar e discutir e levar isso para dentro de casa, porque é assim que a gente constrói uma sociedade mais evoluída. Alguns países da Europa, tem democracias ali centenárias, né? Que as pessoas têm uma cultura até milenar de fazer política. Eu posso finalizar contando uma historinha rápida. Eu lembro que eu estive em Bolonha há 15 anos, e aí eu vi uma cena que me marcou muito, que eram as pessoas na praça, ali muito próximo à faculdade de Bolonha, as pessoas na praça discutindo política. E aí era assim, uma pessoa pegava um banquinho, subia em cima dele e defendia o seu candidato, defendia um determinado projeto. E os outros, italianos, né? Gritando e se xingando e tal, mas com o maior respeito. Aí, se xingando com o maior respeito é ótimo, né? Mas assim, sem nada físico. Mas aí o outro pegava, levantava e fazia. Por quê? Porque eles têm essa tradição secular.
Aquilo não era de agora. Eles faziam a mesma coisa que se fazia há muitos anos, né? Então nós estamos engatinhando nessa área. Então eu acho que discutir política, discutir economia, na nossa sociedade, sobretudo entre os mais jovens, é muito positivo. Estamos engatinhando, mas eu acho que isso vai fazer com que o país amadureça politicamente e chegue um dia ao nível dessas democracias. Assim espero. É necessário, é um caminho necessário. Nós temos uma democracia no Brasil Sim. de 40 anos. Nós saímos de um governo ditatorial há 40 anos. Então, agora que a gente está aprendendo que isso é importante para nossa vida. Vamos chegar lá, né? Vamos, se Uma Deus hora. quiser. E aí eu queria te agradecer, né? E Imagina. queria te fazer uma pergunta final, né? Se você tivesse 5 minutos só, com quem você gostaria de estar? Tá pedindo para eu falar dele, né? Eu imagino que seja do Alexandre. Meu irmão, né, que mudou de plano em 98 e é a pessoa com quem eu gostaria de estar todos os dias, né? Já escrevi sobre isso. Sinto muita falta. Minha família, o que mais tem hoje é faltas, né? A gente tem uma ausência de pessoas muito queridas por conta de um problema de saúde específico, mas a minha relação com ele, quando nós chegamos no melhor momento, que eu tinha 20, ele tinha 24, ele faleceu, né? Então, eu sempre penso diariamente em como seria tê-lo aqui hoje, vivendo tudo isso que o Brasil está vivendo. Eu vivendo a minha vida pessoal, né? Tendo filhas, eu tenho certeza absoluta de que ele seria um tio sensacional, assim, porque ele era uma pessoa muito ligada à família. Então, eu sempre. É muito difícil você. É o meu único irmão, então é difícil até hoje lidar com essa falta de referência, sabe? Eu tava pensando nisso ontem, Delange, porque eu ouvi uma música nova que eu gostei, e aí essa seria uma música que eu perguntaria para o Alexandre se eu gostei. Sabe assim? Será que eu gostei dessa música? Porque ele tinha um senso crítico muito apurado. Isso é só um exemplo, né? Eu acho que para tudo, assim, na vida, as questões morais dele, assim, eram muito mais sólidas do que as minhas na época. Então, me faz muita falta tê-lo para perguntar opiniões, né? Do que se passa no mundo, do que se passa na minha família, a referência moral e ética e de valores em geral, assim, de valores em geral, sabe? Ele era aquela pessoa que não deixava passar nada, né? Que corrigia qualquer desvio, né? Qualquer conduta, assim. Então eu tenho certeza que eu levaria muitas broncas, muitas broncas dele. Mas por outro lado, sinto muita falta e muita curiosidade, né, de ouvir a opinião dele. Claro que a gente que tem alguma sensibilidade, muitas vezes eu penso assim, poxa, isso ele teria orgulho de viver, isso ele teria orgulho de estar aqui acompanhando, né? A Estela, minha mais velha, ela me lembra muito Alexandre em muitas coisas. Muitas coisas, são muito parecidos. E aí, muitas coisas que ela faz e que ela fala, eu falo, nossa, isso eu deixaria o tio com orgulho. Que era a cara dele, né? E outras, talvez não, enfim, talvez ele levasse broncas dela, sim. Mas sem dúvida, a pessoa que mais me faz falta no dia a dia e tenho certeza absoluta que da forma com que é possível ele nos acompanha, mas ainda teremos essa conversa, né? Teremos essa conversa.
de uma avaliação da parte dele de como eu tenho ido como profissional, como filho e como pai. É isso aí. A gente faz a pergunta para todo mundo. Todo mundo se É? emociona. Para todo mundo a gente faz os 5 minutos para quebrar um pouco, né? É ótimo, mas é uma É, pergunta muito profunda. né? Mas obrigada, Fernando, por você tirar seu tempo, você ter vindo aqui. Imagina. Espero que você venha mais vezes falar de outros assuntos, né? Mas obrigada, Imagina, viu? foi um prazer. Estou sempre à sua disposição. Pede pro pessoal se inscrever, Então vamos curtir, lá, por compartilhar o favor, seu podcast. compartilhem, curtam. É um papo muito bacana que tem, né, uma extensão de assuntos enorme. E, por favor, curtam, divulguem, façam uma publi aí para Delanche. É isso aí. Obrigada. Obrigado a você. É isso aí. Se inscreva no nosso canal, compartilhe. Obrigada.